Olá, amigos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos mais uma semana, hein? Esse aqui é o seu podcast especial. Esse aqui é o podcast do seu coração, é o nosso Umaricast, podcast aqui da comunidade do Espaço Novo Tempo Umarizal. Você já está acostumado, a gente sempre tem pedido para você, né? Para você seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar a gente nas nossas redes sociais. E você que está assistindo esse material agora, nesse momento, o meu pedido especial é, curte aí esse conteúdo, esse material agora que você está assistindo, tá bom? E se for possível, você pode se inscrever no nosso canal. E você pode acionar o sininho para que você possa estar sempre acompanhando as novidades aqui do nosso canal. Semanalmente, nós transmitimos aqui os cultos, as programações aqui da nossa igreja. E você pode estar assistindo, acompanhando a gente aí no nosso canal. E eu quero fazer um pedido especial também para você compartilhar esse link com outras pessoas. De repente, um parente, um primo, um tio, um irmão seu que mora em um outro estado, para que ele possa acompanhar aqui o podcast aqui da nossa comunidade aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, tá bom? Lá no Instagram, nós estamos presentes lá no Instagram, você já sabe, né? Espaço NT Umarizal. E no Facebook, Espaço Novo Tempo Marizal. Eu não falei do canal do YouTube, mas o canal nosso do YouTube você também já sabe. Espaço Novo Tempo Marizal. Ah, mas eu quero ver vocês aí presencialmente. Não tem problema. Você pode chegar aqui. Nossos programas no sábado começam às 9 horas da manhã na Escola Sabatina. Nosso culto a partir das 10h15, 10h20 nós estamos aí iniciando nossa programação. E no domingo, a partir das 19 horas. Vai ser uma alegria te receber aqui na rua Oliveira Belo, número 515, no bairro do Umarizal. Eu sempre tenho recebido amigos aqui, companheiros de jornada, de caminhada na vida espiritual. E hoje eu tenho a alegria de receber um irmão nosso, um amigo nosso, Amarildo Rupf. Tudo bem, Amarildo? Tudo bem, boa noite. Uma alegria estar aqui e compartilhar o amor de Deus através do estudo da sua palavra. Amém. Amarildo, a gente sempre tem conversado com as pessoas aqui, amigo, a respeito da escola sabatina, que é uma estrutura, né, que nós temos dentro da igreja para propiciar uma participação ampla das pessoas no estudo da Bíblia. E você dirige, você conduz um pequeno grupo de pessoas que nós chamamos de unidade de ação. Você é o chamado professor da unidade Monte Carmelo. Você quer falar um pouquinho da unidade Monte Carmelo aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Como é que tem sido a experiência de liderar, de pastorear, de cuidar dessas pessoas ali nesta unidade de ação? A experiência que a gente tem tido, tem buscado, né, nesse momento presencial é justamente de ter esse contato pessoal, né, com os nossos irmãos, né, com os nossos amigos que nos visitam. E a gente tem interagido com eles, né, de uma forma que a gente tem tido um retorno muito bom, muito satisfatório, né, em relação a conhecer mais do amor de Deus através da sua palavra. E eu, particularmente, eu gosto de estender isso, esse contato pessoal, além da classe, né? A gente tem um ministério onde a gente tem mensagens diárias bem objetivas, né? Bem boas, né? De ter essa comunhão diária, e eu estendo para essas pessoas, para esses amigos, né? Esses alunos, podemos assim dizer, esses que a gente conhece ali, que chegam, né, para visitar, para ter esse trabalho também extra classe, e tem sido muito bom, muito abençoado. Maravilha. Você veja que a gente teve aqui, a gente recebeu na primeira semana a Dai, que é professora da unidade número 1, que é Monte das Oliveiras. Nós recebemos na semana 2 o Paulo Nunes, que é da unidade Monte Sinai. E hoje, fechando aqui o ciclo aqui dos professores aqui da nossa comunidade, recebendo você, Amarildo, uma grande bênção te receber aqui nesse momento especial. Vocês têm desenvolvido um trabalho fantástico aqui na nossa comunidade. Nosso desejo é que Deus continue abençoando vocês. Amarildo, vamos fazer uma oração para a gente pedir a bênção de Deus, então, pelo nosso estudo nesse Vamos lá. momento? Você pode orar com a gente, por favor? Oremos. Santíssimo e eterno Deus, te damos graças pelo teu amor em Cristo Jesus. E agora, ao aprendermos, ao conversarmos, ao sabermos mais das tuas maravilhas, o teu Santo Espírito possa realmente nos dar esse entendimento. E o que nós aprendemos a cada dia possa ser refletido em nossas palavras, pensamentos e ações, unicamente estabelecido, unicamente agraciados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém.
Amém. Muito bem. O texto aqui, a gente sempre tem, né, Amarildo, um texto principal que norteia o nosso debate, as nossas considerações. E o texto dessa semana, o nosso estudo chama-se Memoriais da Graça. Esse é o tema geral da nossa semana. E o texto principal está aqui em Josué capítulo 4, versos 23 e 24. Você está acompanhando aí na tela? Ele diz assim: Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Esse aqui é o texto, Amarildo, o texto principal, né? Então, ele está fazendo menção aqui de alguns elementos importantes. Qual que você poderia destacar para a gente aí, Amarildo, como sendo ideias importantes que ressaltam aí nesse texto que é o nosso texto principal? Quando você fala em memória, você está evidentemente falando em algo que você tá relembrando, ou seja, de algo que já aconteceu. Então, seria uma segunda travessia, né? Então, continua tendo a manifestação do poder de Deus e em todos os atos, né? Que especificamente nesses dois atos. Tinha acontecido anteriormente, né, na saída do Egito, houve o poder de Deus, né, o do milagre, para que eles pudessem atravessar, e agora novamente estava se repetindo. Então, o pensamento que está relacionado a você memorizar o amor de Deus é que ele continua, e inclusive a gente traz para os nossos dias hoje essa manifestação do seu poder. E, basicamente, quando a gente fala nos dias atuais de hoje, relacionados à graça dele, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Geralmente a gente tem problemas, a gente tem problema de esquecer as coisas, né? O pessoal fala que quando isso é muito recorrente, você precisa às vezes procurar um profissional, um médico, né, para ele poder te receitar alguma coisa, para te ajudar. Eu me lembro que eu já tive alguns prejuízos com essa questão de escolha, de esquecer, né? Eu lembro uma vez que eu fui jogar o lixo fora, lá em Cuiabá, eu era pastor lá em Cuiabá. E por algumas circunstâncias eu saí com a chave do carro na mão. E aí, marido, na hora que eu fui jogar o lixo fora, no condomínio que eu morava, eu não joguei a chave do carro junto. Aí depois eu fui pro carro, falei, gente, cadê a chave do carro? Aí eu voltei em casa, a chave não tava. Aí eu fui pesquisar, fui procurar. Aí eu acho que na hora que eu fui jogar o lixo, eu joguei a chave fora. Sei que eu gastei R$ 500 para poder comprar uma nova chave. Um prejuízo enorme, né? Porque eu esqueci que tinha jogado a chave junto com o lixo. Que prejuízo terrível. E aqui nós sempre corremos um risco de esquecer as coisas. Às vezes Deus derrama bênçãos especiais na nossa vida e às vezes a gente esquece disso. E o que esse texto está ressaltando aqui também, além desse ponto que você falou, é porque é muito importante a gente relembrar aquilo que Deus já fez por nós. Isso nos oferece segurança para a gente encarar o futuro de uma forma diferente, né? Então, esse memoriais da graça a gente precisa trazer a memória novamente, trazer a lembrança novamente, aquilo que Deus fez de bom no passado por nós. O que acontece, pastor, porque eu penso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente está preocupado com o poder de Deus. O poder de Deus, ele é real e ele existe. Só que para eu desfrutar desse poder dele, que está relacionado ao amor dele por mim, e a gente vai sempre pontuar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que partir para a ação. Eu tenho a minha parte no processo. E quando eu me lembro disso, fica melhor eu saber que existe um poder que está atuando, atua naquela época, atua no passado, atua no presente, vai continuar atuando. E essa lembrança, esse memorial desse poder de Deus faz com que eu vá para a ação. Então eu acho que esse é um ponto legal da gente atentar para isso. Eu lembro do que Deus fez e essa lembrança me leva à ação, a minha parte, né, no processo. Perfeito.
Nós temos aqui no nosso guia de estudos uma descrição, Amarildo, de algo que estava para acontecer ali, que era o seguinte: a comitiva, existia uma comitiva do santuário que iria puxar, digamos assim, a chegada na Terra Prometida. E essa comitiva ela seria formada pelas pessoas que estariam levando a Arca da Aliança. Nosso guia até menciona aqui que a Arca da Aliança ela reaparece aqui, né? É a primeira vez que ela é mencionada aqui no contexto do livro de Josué. E a Arca da Aliança ela tinha 3 elementos importantes dentro dela, que o nosso guia cita: a tábua dos 10 mandamentos, a vara do sumo sacerdote Arão florescida e uma urna contendo um pouco de maná. Esses 3 elementos eles ressaltam também a graça de Deus. Por quê? Porque pela graça de Deus o povo havia sido liberto e Deus falou assim: olha, vocês vão desfrutar dessa liberdade seguindo os meus preceitos. Então você tem os 10 mandamentos. E o cuidado de Deus também, porque a vara florescida de Arão, ela era um indicativo de que Deus iria se manifestar junto com os líderes do povo. E você tem ali também o maná, que representa o cuidado de Deus. Então essa comitiva ela iria chegar até o Rio Jordão. E Deus falou: vocês vão chegar lá e na hora que o pé de vocês encostar, vocês podem deixar o resto que é comigo. Só que Deus tinha dado uma orientação. O marido dele disse assim: santifiquem-se. Baseado no que você estudou aí, marido, do que nós estamos estudando, o que significa Deus dizer assim: olha, santifiquem-se, se preparando aí nesse processo do preparo? O que você pode comentar para a gente sobre essa questão de santifiquem-se? Quando eu lembro do amor de Deus, né? Quando eu lembro me vem à mente os memoriais da sua graça. Isso, eu vou sempre repetir isso aqui: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabendo o Deus que é passado, do presente em relação ao futuro, eu tenho que fazer com que esse processo de lembrança, e como eu falei ainda há pouco, e eu vou partir para a ação, eu tenho que buscar um processo de santificação. E quando eu falo num processo de santificação, eu falo num processo de melhora espiritual. Eu falo num processo de melhora social. Eu falo de um processo de melhora em todos os sentidos. Então, a santificação ela é um leque muito grande, muito vasto, podemos dizer assim. Eu tenho que procurar essa santificação, essa melhora de santificação em relação a Deus, em relação aos mandamentos como um todo. Até porque, interessante, né, como se fala em mandamentos, né, os próximos mandamentos a gente viu em estudos passados, eles divididos, né, em relação a Deus e em relação ao próximo. Então eu tenho que melhorar, eu tenho que ter esse memorial da graça para o meu relacionamento para com Deus, e eu tenho que ter esse memorial que está relacionado ao meu processo de santificação, e eu associo a melhora, você melhorar. Então eu melhoro meu relacionamento com Deus, eu melhoro no processo de santificação o meu relacionamento com o meu próximo, com a minha esposa, com meus amigos, com o pastor da igreja, com todos. Perfeito, excelente. A travessia do Jordão era uma promessa que Deus estava fazendo, né? E ela era uma promessa digna de confiança. Vocês podem ir. É confortante para a gente saber que Deus está dizendo assim: vocês podem ir porque eu vou estar ali com vocês, né? A gente estudou essa ênfase aí também em estudos anteriores. Amarildo, aqui fala sobre o Deus das maravilhas. Então, a palavra no original que aparece ali, em Josué capítulo 3, verso 5, se você está com a sua Bíblia aí, meu querido amigo que está nos acompanhando nesse momento aqui, Amarildo e eu, nesse debate aqui do conteúdo do nosso guia de estudos, aqui em Josué capítulo 3, verso 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, o que é essa palavra maravilhas? Nifalot é a expressão que aparece ali. Geralmente ela se refere a atos poderosos e sobrenaturais de Deus. Vamos recapitular assim, Amarildo, pelo menos de cabeça, assim, quais foram os atos milagrosos que Deus havia feito até então. Nós podemos citar alguns. Eles atravessaram o Mar Vermelho com o pé enxuto. Isso é um milagre, né? Deus havia provido o maná, que era a comida que era fornecida 6 vezes por semana. Você tinha a nuvem
que protegia eles do sol causticante durante o dia, mas era uma coluna de fogo à noite para proteger eles do frio. As sandálias deles não se desgastavam, e tudo isso eram milagres que aconteciam diariamente. Ele falou assim: olha, vamos nos preparar, porque o Deus das maravilhas, ele vai fazer esses atos, ele vai realizar esses atos sobrenaturais, maravilhosos no nosso meio. Uma pergunta, marido, que eu queria te fazer. Tu acha que Deus pode fazer esses milagres, essas maravilhas nos dias de hoje? Porque já passou tanto tempo disso, né? Será que a gente ainda pode presenciar esses atos maravilhosos e milagrosos de Deus nos dias de hoje? Podemos, e eu sei qual é esse milagre hoje. Qual que é? Sou eu, Você, por que sou você fala eu. que é você? Você é um milagre. Nós somos um milagre de Deus. E se você pega dentro do contexto de tudo que o mundo atravessou, está atravessando, e a gente poder ter essa oportunidade aqui de conversarmos, de falarmos com as pessoas desse Deus de milagres, eu tenho que me colocar em primeiro lugar como um milagre dele. E quando você leva para como milagre principal, é justamente de todo o processo redentivo que ele fez por você. Ok, Então, eu sou o milagre maior, né? perfeito. Quando você fala em milagres, fica, vamos dizer assim, como eu posso dizer, mais gostoso, mais íntimo, né? Eu sou um milagre de Deus, né? Dentro do processo das maravilhas que ele fez, né? Que ele está fazendo em mim como seu principal milagre. Perfeito, exatamente. Deus ainda pode fazer milagres nos dias de hoje, né? Tem uma parte aqui do nosso estudo que ele fala o seguinte, ele diz assim que o profeta Zacarias usou um termo semelhante dessa mesma palavra que aparece em Josué capítulo 3, verso 5, quando ele diz assim, santifiquem-se, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Há uma palavra parecida que é nifalot, nifalot. Ao prever um futuro para Israel após o exílio babilônico, ele viu que Jerusalém seria totalmente reconstruída. Idosos se sentariam nas praças das cidades e meninos e meninas brincariam por lá. Zacarias declarou aos habitantes da capital aparentemente incrédulos, já que a cidade ainda exibia os sinais de sua destruição. É mais ou menos assim, né? A gente está acompanhando aí nos noticiários a faixa de Gaza totalmente destruída, né? Pelas guerras que estão acontecendo ali no Oriente Médio. E aí é como se, sem nenhuma perspectiva, hoje a gente já tem perspectiva, porque estão fazendo um acordo de paz lá do Hamas com Israel, né? Mas aí é como se a gente estivesse vendo, alguém visse esse cenário e sem nenhuma perspectiva dissesse, não, essa cidade vai ser totalmente reconstruída. Aí a pessoa vai falar assim, mas como que isso vai acontecer? Porque o nosso Deus é o Deus que pode realizar o impossível. Ele é o Deus do impossível, né? Não existe uma causa, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo nesse momento, né, Amarildo? Não existe uma causa que seja impossível para Deus. Porque o impossível dos homens é aquilo que é totalmente possível para Deus. Ele pode fazer os seus atos milagrosos e sobrenaturais para salvar o ser humano. Diariamente ele pode fazer e operar esses grandes milagres, né? Nessa questão do que está acontecendo aí no mundo como um todo, né, nesse exemplo que você colocou, lá em Israel, as percas são para todos os lados, né? Todos os lados se perdem parentes, se perde amigos, se perde filhos, uns mais, outros menos. O objetivo é que não se perca ninguém. Eu ainda continuo entendendo que tudo começa com uma pessoa, ou seja, tudo começa comigo, mesmo lá. Então alguém não gostou de alguém, alguém não foi com a cara de alguém, um governante achou isso, outro achou aquilo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu volto a reafirmar o que eu falei ainda há pouco, dentro do processo individual. Eu tenho um propósito na minha vida. Eles têm o propósito deles, sejam eles políticos, sejam eles sociais, enfim. Isso muito vasto a gente falar isso, às vezes é até meio difícil, né? Porque se tem objetivo, se é coisa que se carrega em relação ao tempo. Mas dentro do contexto geral, independente de A ou B, eu tenho que saber que Deus, ele é o Deus de maravilhas e ele quer
que tudo se resolva, que todos fiquem bem, mas esse processo ele começa primeiramente de uma forma individual, isso é algo pessoal. Tem que começar contigo primeiro, comigo, com o Fábio, com todos, inclusive com eles, para que se alcance realmente o único objetivo, é que todos no final sejam recebidos, né, no amor de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Um outro ponto que é destacado aqui, Amarildo, que Josué capítulo 4, ele já traz o relato assim. O capítulo 3, ele menciona as orientações que Deus, através de Josué, estava dando para o povo. Olha, se preparem, vocês vão atravessar o Jordão. Essa comitiva que é formada pelos levitas e pelos sacerdotes irão encostar na água, o Jordão, vocês irão atravessar o Jordão. E aqui você tem então uma orientação que foi dada por Deus no capítulo 4, onde uma pessoa por tribo iria trazer uma pedra depois de atravessar o Jordão e você iria colocar essa pedra ali num memorial, iria ser feito um memorial, né? Então eu quero até fazer uma menção especial aqui, que eu particularmente gosto muito de história, né? Chegar na igreja e ver a história da igreja. E esse ano, a nossa amada Igreja do Telégrafo está completando 80 anos da sua construção. E tem uma placa lá na Igreja do Telégrafo escrita assim, 80 anos, né? Na verdade está escrito lá de 1945. Então, aquela placa ela marca um momento muito importante da construção da igreja. E você tem os memoriais. E esse aqui Deus estava estabelecendo que aquele momento iria ser colocado ali um memorial. 12 pedras iriam ser colocadas ali. Para qual objetivo, Amarildo? Baseado naquilo que nós estudamos e vimos aqui no nosso material. O assunto base, né, a gente está falando isso aqui repetidas vezes, né, é justamente para você lembrar, você ter, vamos dizer assim, um sinal do amor de Deus, o sinal de que Deus deve ser lembrado, nós devemos lembrar de todo esse processo, eu ter minha parte de me colocar à disposição para que realmente eu, como o milagre principal dele, eu acredito nisso, né, que nós somos, que ele seja sempre lembrado, né? Isso. Uma coisa que é interessante aqui, que eu acho que tem um assunto muito assim conectado com os nossos dias atuais, é porque assim, aquelas pedras deveriam ser colocadas ali, Amarildo, para ajudar a próxima geração. Porque a próxima geração ele ia perguntar assim, escuta, que essas pedras aqui foram colocadas aqui para quê? Deus disse assim, vocês vão colocar essa pedra aqui, é para vocês contarem para as pessoas, para os filhos de vocês, que vocês atravessaram o Jordão a pé enxuto. Então tinha um objetivo. E uma das coisas que eu mais gostei aqui dessa lição, aqui nessa parte aqui, Amarilda, é quando ela diz o seguinte, ela fala assim, ó, a fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahweh para si mesma. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia e o tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva sem o valor e fervor originais. Interessante, o Guia de Estudos aqui está falando assim. A próxima geração ela vai ouvir a história. Porque ela poderia ser perguntada assim, escuta, por que essas pedras estão aqui? Nossas pedras estão aqui, que é para a gente relembrar que os nossos pais atravessaram o Jordão a pé enxuto. Mas o que o nosso guia está dizendo é o seguinte, será importante a próxima geração ouvir a história, mas a próxima geração ela precisa não viver a tradição bíblica apenas. Ela não pode viver tradicionalismo. Ela parece que faz uma certa diferença entre tradição bíblica, que, por exemplo, quando eu guardo um preceito da Bíblia e ele está certo esse preceito, ele é atemporal, né? Por exemplo, eu sou adventista. A minha filha, ela toma a decisão e se batiza na igreja adventista. Os filhos dela também serão adventistas. Então você tem o que aqui? Uma tradição que vai passando, uma tradição boa, bíblica, que vai passando de pais para filhos. Agora, o tradicionalismo é quando você vai repetindo os atos, os costumes e os hábitos, mas você não tem o fervor que tinha o seu avô ou o seu pai. Então é isso que o Guia de Estudo está apresentando, né? Então, assim, os memoriais da graça,
eles têm um papel. Qual é o papel? Trazer à lembrança as coisas que Deus fez no passado. Porém, cada geração precisa redescobrir por si só o amor e o fervor original. Isso eu gostei demais no nosso guia de estudos. Será, marido, que a gente tem dado esse testemunho para os nossos filhos têm sido impactados com a nossa experiência pessoal com Deus? O que você acha? Eu vou dividir em duas partes essa questão da lembrança. Quando você lembra muito, você fica lembrando, não pode isso, não pode aquilo, foi feito isso, não foi feito aquilo. A tendência de você estar lembrando muito é de você esquecer a prática e automaticamente, com muita lembrança, você passa para a tradição. Porque foi assim, fizeram assado. As novas gerações de todo um contexto, né, que a gente vive no mundo, ela vem com gerações, podemos dizer assim, diferentes da que foi a sua, da que foi a minha, enfim, todo um contexto. Mas quando eu apenas não lembro e vou para a prática e vou falar de novo, né, para até descontrair. Quando eu vou para a prática na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu vou sair da tradição e vou realmente, a pessoa vai entender, no caso, essas novas gerações, vão entender que a prática ela não pode estar relacionada às tradições. Elas devem estar relacionadas que eu sou a obra-prima, eu sou a parte mais importante do processo, né? Como ela também é, em gerações diferentes. Então, a prática da verdadeira religião. A prática da verdadeira religião é ter o exemplo de Cristo, como ele agiu, como Filho de Deus, na sua missão aqui na Terra, no processo de salvação, mas também no processo de convívio com as pessoas. Então, em vez de eu estar chamando a atenção, além de estar lembrando, eu tenho que ir na prática. Então, fica mais fácil. Ou seja, eu não preciso estar falando dentro do processo de estar lembrando. Eu preciso estar praticando a verdadeira religião e o espelho é Jesus Cristo. Perfeito, excelente. Muito bom, Amarildo. A gente precisa destacar aqui que mesmo diante das coisas que Deus havia dito de maneira antecipada, né? A questão de o ser humano não esquecer, mas ele acaba esquecendo. Olha, não esqueça, né? Inclusive Salmo 103, ele diz assim: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios ou de nenhum só das suas bênçãos. A gente tem até um hino, né, que a gente costuma cantar nas igrejas assim: conta as bênçãos. Para você pensar um pouquinho nas coisas que Deus fez, né? Mas o ser humano, infelizmente, ele esquece. Ele esquece na vida prática da caminhada do dia a dia, mas o nosso guia de estudo nos lembra aqui que esquecer no campo espiritual pode ter graves consequências, né? E aí, nós que fazemos parte do movimento do remanescente da profecia bíblica, as pessoas costumam dizer que um movimento religioso, quando ele entra na segunda geração, ou na terceira geração, depois de 200 anos, digamos assim, você já vai encontrar uma certa perda de identidade, porque você esquece os primeiros passos. Então, esses são os elementos que são mencionados aqui, né? Então, assim, Amarildo, porque sempre nós devemos lembrar o que Cristo fez por nós. Sem isso, as demais coisas ainda têm algum sentido na prática da nossa vida. Se a gente esquecer o que aconteceu lá no passado, o presente passa a ter menos sentido, parece, né, Amarildo? Eu relaciono isso aí, pastor, como algo primeiramente pessoal. Então, eu pessoalmente, para eu desenvolver esse processo de não cair no esquecimento, né? Evidentemente a gente fala das coisas espirituais, da relação do amor de Deus, né? Da importância que eu tenho como obra-prima, eu, né? Como ser humano, é a prática. E eu sempre digo que o maior segredo do Evangelho, né? Onde você volta ao Deus do passado, ao Deus do presente, ao Deus do futuro, em todo esse processo, é você justamente compartilhar esse amor. Ou seja, eu recebo o amor de Deus, eu recebo o poder de Deus, e quando eu pratico isso
no meu relacionamento com ele, no meu relacionamento com o próximo, dificilmente eu vou esquecer. Dificilmente eu vou esquecer. Então, o segredo trazendo para os nossos dias hoje, para mim particularmente, é esse: você recebe e devolve, você recebe e devolve. Porque quando você recebe e para em você, a tendência é você cair no esquecimento. Então, É, para mim, esse é o segredo: é você desenvolver aquilo que você está cada vez mais compreendendo do amor de Deus nesse relacionamento com Ele. perfeito, excelente. E, na verdade, a gente precisa fazer um exercício para a gente não esquecer nenhum dia. É bom relembrar todo dia, né? Isso é uma coisa muito importante. Amarildo, a gente tem aqui agora um outro destaque interessante aqui no nosso guia de estudos, é a conexão da travessia do Mar Vermelho e do Jordão, né? Do Rio Jordão. O nosso guia, inclusive, ele menciona assim, o próprio Antigo Testamento conecta esses dois eventos e destaca que o significado deles vai além dos cenários originais. No Salmo 66, o salmista celebrou o ato redentor de Deus em sua vida, referindo-se aos exemplos históricos da travessia do Mar Vermelho e do Jordão. Então ele menciona aqui a conexão, né? Ao ser trasladado perto do Jordão, Elias viveu um milagre semelhante ao registrado em Josué. Para Elias, a travessia trouxe uma mudança de condição mais significativa em sua vida, porque ele foi levado ao céu. Então, assim, o Jordão ele evoca uma cenas importantes do relato bíblico, né? Então, qual o significado simbólico e espiritual a gente encontra ali no Rio Jordão? Baseado aí no que você viu e estudou aí, Amarildo. É porque para eu chegar do outro lado, eu tenho um rio a atravessar. Para eu chegar do outro lado, eu tenho um rio a atravessar. E Exatamente. a correnteza às vezes é forte, né? Às vezes pedra, a profundidade. Então, dentro de todo um contexto, não é fácil. Não é fácil. Inclusive, Amarildo, você sabe que as pessoas hoje, quando elas olham para o Jordão hoje, elas falam assim, nossa, mas por que que a Bíblia fala que é difícil? É porque o rio, ele sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. Está conectado isso com o que você falou. Hoje o Jordão é fácil você atravessar o Jordão, não é difícil. Mas naquela época não, ele era um rio muito mais caudaloso, ele tinha um outro traçado e era realmente muito difícil você atravessá-lo, né? O que o nosso guia também menciona aqui é que Jesus passou pelas mesmas experiências do Mar Vermelho e do Jordão. Ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte. Passou 40 dias no deserto, semelhantes aos 40 anos do antigo Israel. Isso aqui é lindo, Amarildo, porque assim, o que o nosso guia está dizendo é o seguinte: o povo de Israel foi escravo lá no Egito, ele saiu do Egito, daí ele ficou 40 dias no deserto, e depois que ele passa 40 dias no deserto, aí ele atravessa o Rio Jordão, ele passa pelo Jordão. Jesus é a mesma coisa. Jesus sai do Egito, lembra que ele foi para o Egito para poder fugir do decreto de morte que tinha, né? Então ele sai do Egito, ele vai para o deserto. Isso quando criança. Ele sai do Egito quando criança. É que eu estou resumindo aqui, né? Sim. Ele passa no Egito quando criança, daí ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele tá no. O Espírito Santo levou ele lá, né? Mas ele tinha passado no Jordão. Que ele foi batizado no Jordão. Ele passou pelo Jordão. Então você tem aqui os elementos conectados, né? Do ministério de Cristo e do povo de Israel. Em outras palavras, é o seguinte: aonde o povo caiu e tropeçou, Jesus se manteve de pé, né? O povo foi rebelde no deserto, Jesus foi obediente no deserto. Então, nós temos aqui um paralelo que mostra que esse cenário do Jordão ele é muito significativo para o cenário bíblico, né? E aqui ele diz o seguinte, nosso guia. Mais tarde, Hebreus 3 e 4 reconhece o significado simbólico da travessia do Jordão e apresentam a entrada em Canaã como prenúncio do descanso da graça que os cristãos entram pela fé. Ou seja, passar pelo Jordão, embora seja difícil, é uma experiência que todo cristão precisa passar para ele desfrutar do descanso na graça de Deus. Então, nós podemos passar por essa experiência também, né, Amarildo?
podemos passar por essa experiência. Sim, e eu acho que seria interessantíssimo, a gente talvez esteja um pouquinho fora aqui do contexto da lição, mas a importância do Rio Jordão, não só nisso que você pontuou, mas em relação à importância do Espírito Santo na nossa vida. Porque foi no Rio Jordão, né, no batismo de Jesus Cristo, que ele foi, né, dentro do processo do Espírito Santo. Então, serve muito de exemplo para nós hoje. E quando você leva também pelo contexto de relação com Deus daquela época, de buscar a Deus hoje, futuramente também falando, você traz para o contexto da própria oração. E você acrescenta aí nessa jornada, que eu sempre brinco, né, que é a cereja do bolo, que é o jejum. E Cristo, para vencer a tentação, né, para ir além do Jordão, de todo esse contexto que a lição nos mostra, ele jejuou 40 dias, 40 noites, né? Orou e jejuou, né? Então a gente vê a importância do Espírito Santo, porque ele está hoje conosco, nos dando, o Espírito Santo é mente, para nos dar o entendimento, né, desse processo de relação com Deus, relação com o próximo, escolher o certo, do errado, o bom do ruim, o falso do verdadeiro. E você também acrescenta dentro do Espírito Santo que está querendo trabalhar em cada um de nós, primeiro individualmente, depois de uma forma em grupo, em coletiva, é a importância da oração, né? Esse relacionamento das maravilhas de Deus, você está lembrando, é a prática da oração, né? A oração contínua, diária, e acrescentando também o jejum. Então, o ministério de Cristo, além do Jordão, para atravessar o Jordão, você coloca o Espírito Santo, você coloca a oração e você coloca o jejum. E você vai estar sempre sentindo essa renovação, relembrando do amor de Deus. Excelente, Amarildo. Eu quero concluir aqui nossas considerações, lendo aqui o texto de Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 530, que diz assim: o Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Muitos ídolos são adorados mesmo entre os professos observadores do sábado. Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois caso se desviasse do Deus vivo, sua maldição recairia sobre ele, ao passo que se o amasse de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, ele abençoaria abundantemente seu cesto e sua amassadeira e removeria do meio dele toda a enfermidade. O livro de Deuteronômio, ele mostra nos capítulos 26, 27 e 28 que Deus tinha um conjunto de preceitos que, se fossem observados, eles resultariam em grandes bênçãos, né? Então Deus deu os preceitos para nós. A gente não tem por que esquecer disso. E Deus tem provido meios e formas de que a gente seja lembrado cotidianamente disso. O meu desejo, meu querido amigo, você que está nos assistindo aqui nesse podcast, nesse momento, é que a graça de Deus seja derramada na sua vida. Que o Espírito Santo te incomode a cada instante para que você não esqueça das bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Muito obrigado, Amarildo, pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço o convite, foi muito bom, foi muito gostoso estarmos aqui juntos falando das coisas de Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Transmita um abraço lá para os seus amigos lá da unidade Monte Carmelo, tá bom? Com certeza, no sábado estaremos lá juntos, né, recapitulando a lição com eles, de uma forma presencial e também esperando que os amigos visitantes estejam lá conosco. Amém. Deus te abençoe. Nós vamos nesse momento fazer uma oração para agradecer a Deus por essa oportunidade e que Ele nos ajude pelo seu Espírito a nos lembrarmos cotidianamente das suas bênçãos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Se por um acaso nós esquecemos de alguma bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, que pelo Teu Espírito nós possamos lembrar das Tuas maravilhas, dos Teus milagres, e desejamos que ao nos recordarmos de cada uma dessas bênçãos, nós tenhamos a nossa fé revigorada para continuarmos a nossa jornada até o dia em que nós iremos Te encontrar na Tua manifestação gloriosa do Teu Filho Jesus Cristo vindo a esta terra. Amém. Abençoa o Amarildo, a unidade Monte Carmelo, a toda a nossa comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal.
e a toda a comunidade que tem nos acompanhado através das redes sociais e através do Maricast. Nós te pedimos essas bênçãos, Pai, e agradecidos o fazemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós esperamos você na próxima semana para mais um episódio, o 4º episódio desta temporada do estudo Lições de Fé no livro de Josué. Eu espero você até semana que vem. Até lá. Tchau!